Olá, seja luz, correção da prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, 2025, para técnico, questão 16, chegamos à polêmica. Você estava esperando isso? Estava, então vamos lá. Assinale o par de frases a seguir cuja modificação de estrutura não traz mudança de significado. Então eu quero uma que não altere o sentido, significa que todas elas têm o sentido modificado, menos uma. Então vamos lá. Letra A. Ele não prometeu visitar o museu. Ele prometeu não visitar o museu. É diferente. Por quê? Porque aqui o não está ligado ao verbo prometer. Eu digo assim, olha, eu posso até visitar o museu, mas eu não prometo. Ou seja, na primeira frase, pode ser que o cara visite. Existe chance dele visitar. Ele só não está prometendo, não está garantindo nada. Na segunda frase, ele prometeu não visitar. Então, veja, eu vou fazer uma promessa. Não visitarei o museu. Então, aqui, o não passa a se relacionar com o verbo visitar e esse cara, com certeza, não vai. Então, obviamente, eu mudei o sentido. Eu saio de uma ideia que talvez eu visite para uma ideia de que eu não vou visitar de jeito nenhum. Ainda estou prometendo isso. Letra B. Até o porteiro admitiu que o morador exagerou. Gente, até ele, olha só, não esperava isso dele. Esperava de todo mundo. Todo mundo concordou que o morador exagerou. O porteiro costuma defender esse morador, mas menina, até ele, inclusive ele foi e disse-me. Ou seja, eu estou incluindo o porteiro em relação a outras pessoas. Quando eu troco para o porteiro até admitiu, eu estou dizendo, olha só, ele até admitiu, mas, sabe, deu uma defendida. É essa a ideia. Então, o até aqui está ligado ao verbo admitir e não ao porteiro ser mais um que admitiu. Ou seja, o porteiro até admitiu, mas fez vista grossa, percebe? Então, ele até deu indícios disso, mas é aquele lance de que ele admitiu um pouquinho, sabe? Não admitiu tudo que eu queria. Então, é claro que eu mudei o sentido. Letra C. Essa aí começa na polêmica, na minha opinião. Por quê? Disse finalmente que iria terminar o noivado e finalmente disse que iria terminar o noivado. O que acontece é que o finalmente pode ter a ideia de por fim, ou seja, imagine que eu estou elencando uma série de situações. Olha, primeiro você tem que fazer isso, segundo aquilo, terceiro aquilo, uma ordem. E por fim, deve acrescentar o fermento e bater bem. Ou seja, eu tenho que fazer isso no final, tá? Então, existe o finalmente com o sentido de por fim, com o sentido de no final de algum processo. E existe o finalmente no sentido de até que enfim, percebe? Quando você tem aquele casal que você sabe que vai dar certo e eles finalmente percebem que deveriam estar juntos e anunciam o amor, você fala, nossa, até que enfim, né? Ou seja, finalmente. Então, existe realmente esse significado do até que enfim e o significado do por fim. Em tese, quando nós fechamos uma redação com uma conclusão, a lógica do conectivo conclusivo, aquele que finaliza, ou seja, que elenca uma sequência e agora eu vou no final falar alguma coisa, ou seja, concluindo, né? Nesse sentido de no final, em tese ele aparece antes do verbo. Quando nós jogamos o conectivo conclusivo para depois do verbo, nós estamos deslocando, beleza? Então aí, óbvio, né, o finalmente, né, que é termina em mente e tudo mais, ele tem essa força de advérbio, tá? Mas esse sentido conclusivo, ele nasceu em tese para aparecer antes do verbo. Então, quando eu digo a segunda frase, finalmente disse que iria terminar o noivado, eu posso estar dizendo, por fim, disse que iria terminar o noivado. Ou seja, deu um discurso imenso e, por fim, disse que ia terminar o noivado. Ou seja, no final de tudo, ele disse isso. Quando eu boto disse finalmente que iria terminar o noivado, eu estou dizendo disse até que enfim que iria terminar o noivado. O problema é que, obviamente, nós podemos mudar os dois de ordem e dizer, por exemplo, disse por fim que iria terminar o noivado. Assim como eu poderia dizer até que enfim disse que iria terminar o noivado na outra posição também. O ponto, né, seja luz, é que quando o conectivo dá uma ideia de conclusão e ele se desloca para depois do verbo, obrigatoriamente ele vai vir entre duas vírgulas, coisa que não aconteceu na primeira estrutura. Percebe? Então, me mostra aqui que a banca, justamente por não ter posto esse finalmente entre duas vírgulas, depois do verbo, disse finalmente,
Então, ele não quis expressar de fato o sentido de conclusão e dar aí o sentido de até que enfim. Beleza? E a banca colocou, portanto, que a letra C modifica o significado. Mas, gente, isso é uma forçação de barra, vamos combinar. É possível enxergar as duas intenções nas duas posições, na minha opinião. Beleza? Dá para defender. Eu entendo o que ela fez, tá? Mas é possível fazer uma defesa aqui da letra C, sim, tá? Então, vou botar aqui no stand-by, mas entendendo que existe uma mudança de sentido que é possível de ser verificada. Letra D. Apenas o secretário não compareceu ao evento. Tem que tomar cuidado com somente, apenas, porque quando eles mudam de posição, e muitas vezes eles mudam o significado. Então, ó, apenas o secretário não compareceu, eu estou dizendo que só ele e mais ninguém. Então, ele foi o único que faltou. As outras pessoas que tinham que ir compareceram, porque apenas ele não foi. Quando eu troco para o secretário apenas não compareceu, eu estou dizendo que o secretário simplesmente não compareceu. Ele não fez nada de grave. Ele simplesmente não foi lá. Ele simplesmente não estava afim. Então, aí você tem esse apenas com o sentido de simplesmente e não com o sentido de que ele foi o único a não ir. Então, obviamente, nós alteramos o sentido na letra D de dado. Essa aqui não está em discussão, tá? Letra E, nós temos de terminar a tarefa um dia. Um dia temos de terminar a tarefa. Então, aí a banca botou essa aqui como aquela que não traz mudança de significado, o que eu até concordo. Mas se é para a gente forçar a barra na letra C, a gente até consegue forçar a barra na letra E, porque vamos combinar que nós podemos usar a preposição de também com sentido de finalidade, um sentido de para. Então, veja a primeira leitura. Nós temos de terminar a tarefa um dia, ou seja, um dia, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que terminar. É esse o significado, beleza? Quando eu digo um dia temos de terminar a tarefa, a gente já tem esse dia perto do temos e eu consigo ler temos um dia para terminar a tarefa. Ou seja, temos um dia de terminar a tarefa, temos um dia para acabar essa tarefa. Então, nós temos apenas um dia, 24 horas. Então, é aquilo. Eu entendo que não mude o sentido aqui, que seja o sentido de nós temos de terminar a tarefa um dia desses, ou um dia desses, né? Temos de terminar a tarefa. É claro que a gente pode manter o sentido trocando essa ordem. Mas se a gente pensar nisso numa oração invertida, se um dia temos, nós também podemos ler como temos um dia, temos 2 dias, temos 3 dias de terminar a tarefa, ou seja, para o objetivo de terminar a tarefa. E ter esse sentido de com o intuito de, com o objetivo de na letra E. Então, na minha opinião, aqui a questão 16 dá para a gente forçar a barra com recurso. Obviamente, ser de luz. Para você argumentar isso, você vai ter que argumentar que tanto a letra C você consegue ver, né, o sentido sendo o mesmo, desculpa, que é o microfone aqui, o sentido sendo o mesmo com a troca, quanto trocando. E a letra E também é possível manter o sentido e também é possível forçar a barra também, vendo um segundo sentido ali, que é claro, a gente vai ter que alterar essa preposição, mas é justamente para enxergar essa semântica. E a preposição de, ela pode expressar também a semântica de finalidade, como diversas outras semânticas que ela pode expressar. Quando você, por exemplo, diz que está na fila de leite, obviamente essa fila não é feita de leite, como acontece com a mesa de madeira, que é uma mesa que é feita de madeira. Percebe? Que indica o material. Quando nós dizemos estou na fila de leite, estou dizendo estou na fila para comprar o leite. Estou na fila com o objetivo, com a meta, com a finalidade de comprar o leite, caso você queira escrever esse recurso e colocar aí um exemplo para a banca de que a preposição de pode assumir essa semântica de finalidade. Então, aquilo. O gabarito é letra E. Se fosse eu fazendo prova, marcaria a letra E, justamente por conta dessa troca do finalmente aí ser muito mais óbvia, de a gente pensar em 2 sentidos do que a letra E. A letra E nós temos que realmente inverter a ordem do que ele disse, enfim. E aí, realmente, eu tenho que concordar com a banca que dentre as alternativas a letra E é aquela que, de fato, não vai trazer mudança de sentido, embora quando a gente
pensa em inversão, em que às vezes, né, nós temos um dia e esse um dia aí lidando com esse verbo, né, com esse verbo ter, indicaria a quantidade de dias que nós temos. É possível uma leitura, já que nós podemos trocar a ordem disso aí, né? É claro que você teria que perceber que nós temos um dia equivale a dizer nós temos um caderno, por exemplo. Percebe? Esse um dia seria sintaticamente um objeto direto que está no início do período. Até porque o temos tem como sujeito nós, obviamente, porque a conjugação do verbo nos leva a isso. Então é aquilo. Essa questão aqui, ela poderia não ter sido feita dessa forma, na minha opinião. Fica a dica. Se você quiser escrever o recurso, essas são as minhas recomendações. Mas, de fato, entre a letra C e a letra E, como na letra E eu teria que enxergar essa alteração de ordem, de deslocamento do objeto direto antecipado, e na letra C é possível a gente enxergar dois sentidos mesmo sem trocar. É claro que a melhor resposta, eu tenho que concordar com a banca, é a letra E. E a gente marca a melhor resposta dentre as demais alternativas. A primeira leitura que nós temos na letra E é que um dia nós temos de terminar, um dia desses, né? Que é a mesma semântica que você enxerga para a primeira frase, tá? Mas fica aí a dica, se você quiser escrever o recurso, essa seria minha recomendação de argumentação. Quando a gente consegue enxergar uma argumentação, a gente fala. Entende? Mas quando eu não consigo enxergar nenhuma, eu não consigo inventar, né? Aqui deu para inventar uma. Logo, gabarito letra E, mas fica a dica para quem quiser escrever o recurso. Realmente, acho uma questão bem tosquinha, assim, nesse sentido. Beleza? Tá aí. Espero que tenha ajudado e escreva aí embaixo. Bora para a próxima. Tá? E vamos lá, que nós temos ainda muitas questões até a questão 30. Tchau, tchau.